Salve galera, vamos dar início aí mais um screencast de configurações e equipamentos Fiber Home. Nesse screencast vamos estar falando sobre adicionar os elementos na gerência ANM 2000. Futuramente eu vou estar falando a respeito do novo sistema também, porém o foco agora é em cima desse sistema de gerência que todo mundo utiliza. Vou estar falando sobre algumas boas práticas, tá? Cada tópico eu vou estar explicando, então eu vou dar um overview geral de todos os tópicos aí no começo e futuramente aí no decorrer aí do screencast eu vou estar falando sobre cada tópico, então não se preocupe que vai ser explicado cada um. Meu nome é Leandro Augusto, sou gerente de projetos latino-americano, mais especificamente aí da Centro de Serviços da Fiber Home Latinoamérica. Aí estão meus contatos, meu Skype, meu e-mail. Para quem quiser estar entrando em contato comigo, vou estar aí feliz de poder estar respondendo cada um, tá? Cada dúvida, cada coisas aí que vocês tiverem no decorrer dos screencasts, ou algum comentário, ou algum elogio quiser estar enviando aí também, sem problema algum. Geralmente eu separo o screencast nesses três módulos, né? O escopo, a topologia e as configurações. Vamos estar falando do escopo, no escopo aí das configurações, mais especificamente a gerência, VLAN e IP, isso já está pré-definido, depois eu vou mostrar ali na topologia. Adicionar os cards, tanto manualmente como automaticamente, os cards de serviço, os cards de ventilação, como os fãs, assim como os demais aí. As configurações principais de SNMP, como Trap Receiver, Time Method e o Time Zone. Configurações de redundância, Autosave e Synchronize, alterando senha do usuário GPON e o Enable do usuário GPON. Configuração de ACL, ACL de Telnet e ACL de protocolo, adicionando elemento ao NMS. Então aí já vai ser a integração entre a OLT e o ANM 2000. Topologia que vamos estar trabalhando é essa topologia. Então aí temos o elemento OLT, que ela está fazendo o uplink pela porta 9.2.3, ou seja, a terceira porta do nosso card de uplink, que nesse equipamento depois vai ter um screencast explicando sobre todos os equipamentos, sobre os OLTs, tá? Então eu não vou focar nisso aqui agora, mas especificamente nesse, a porta de uplink é a 9.2.3, tá? Eu defini já o endereço de IP que vamos estar trabalhando e a VLAN de gerência que vamos estar trabalhando nesse equipamento. Então minha rede toda já está configurada para receber esse equipamento na gerência. Eu não vou estar configurando switch, não vou estar configurando o roteador, assim como os demais elementos. Todos os elementos já estão configurados. Aí eu vou estar configurando somente esse equipamento e esse equipamento que é o ANM 2000, a nossa gerência. Então o endereço de IP do nosso ANM 2000 172.16.1.14/30, e eu tenho um outro equipamento aqui já configurado para os testes da ACL 172.16.1.18, onde vamos fazer os testes de acesso, os testes de ping para ver se as nossas regras estão funcionando, tá? Então eu defini como untrusted e como trusted. Bom, sobre as partes de configurações, já vamos botar a mão na massa aí. Configuração da gerência e da VLAN IP, tá? Então já vamos definir isso daí, já vamos configurar o nosso equipamento. Primeiramente vamos logar no nosso equipamento, tá? Por default, nosso equipamento ele já vem com usuário e senha padrão GPON.
Mais para frente vamos estar alterando isso. Então quando entramos no modo de configuração, primeiramente ele nos dá essa tela aqui onde é definido por esse símbolo, ou seja, um módulo de operação, onde eu tenho várias operações limitadas, eu consigo somente fazer isso, ou seja, eu consigo pingar, eu consigo ver qual que é a minha tabela de MAC, eu consigo dar um tracer e coisas bastante limitadas aqui, né? É só para o modo de operação do equipamento, para verificar se tem comunicação. Então é um modo muito básico. Então, trabalhando com hierarquias, depois eu vou fazer um screencast só sobre isso. Trabalhando com hierarquias, aí você consegue dar acesso ao equipamento para outras pessoas sem necessariamente dar um modo de configuração para ela, tornando o seu sistema bem mais seguro. Okay? Como estamos no modo de operação, precisamos, para configurar todos esses tópicos, todos esses escopos que estamos falando, precisamos de privilégios. E para subir privilégio, eu utilizo o comando enable. Ele vai me pedir a senha, é a mesma senha padrão. Então de início eu já tenho acesso ao meu equipamento, eu já posso começar as configurações. Tá? Por default de fábrica, a primeira coisa que eu já costumo fazer é habilitar as portas, porque por default o meu equipamento ele vem com as portas desabilitadas, tá? Ela vem com admin shutdown, então eu preciso habilitar para poder começar a ter comunicação ali. Onde que eu faço isso? Em CD device. Ali em CD device, se eu der um show port 9.2.3, que é a porta que eu quero estar fazendo a comunicação, eu vou verificar que essa porta ela está com o estado dela disable e sucessivamente o link está down. Então como que eu faço para habilitar essa porta? Set uplink port 9 2 pontos. Aqui eu posso habilitar somente uma porta, tá? Que a porta que eu vou utilizar para comunicação, porém eu já tenho um costume de habilitar todas as portas por padrão. Então eu posso também estar utilizando um range, não precisar ficar acessando o equipamento depois e habilitar aquela porta, ou às vezes até atrapalhar um pouco aí nas nossas configurações no decorrer de adicionar outros serviços no equipamento, tá? Essa é só uma prática minha. Então eu já habilito todas as portas. Então é 9 2.1 o range até o final onde eu quero. Então 10 2.4. Eu tenho várias propriedades para adicionar nessas portas. Eu posso alterar o auto negotiation, eu posso alterar a interface mode e eu posso colocar ela como disable ou enable. No nosso caso, somente adicionar ela como enable. Se eu der um show port 9 2.3, eu vou verificar já que o estado dela está como enable e o link state está como up. Ela negociou e ela está com 1 GB e full duplex, ou seja, a nossa porta está pronta para comunicação, já está comunicando na rede ali, já pronta para receber toda os nossos acessos, tá? Agora vamos definir a VLAN e a interface de gerência. Onde que eu faço isso? Em CD Service. Para adicionar a interface de gerência, o comando é set manage VLAN name. Gerência. Eu tenho o costume de sempre, tudo que eu vou digitar, eu vou dar nome, ou seja, uma variável, colocar tudo em caixa alta, tá? Porque quando eu vou verificar o backup, eu vou verificar as configurações ali no show run ou no show startup, eu sei o que eu digitei e eu sei o que é comando, então eu sei diferenciar essas duas coisas. Então por isso que eu utilizo isso como uma regra minha, e uma regra que
praticamente todos os network admins aí acabam utilizando em outros equipamentos, tá? Então isso aí é uma boa prática. Primeiro eu defino a VLAN, VID, input port. Qual é a porta que eu vou fazer a comunicação? Como eu já defini, 9.2.3. Como que eu vou trabalhar nessa porta? Então eu tenho duas maneiras de trabalhar nessa porta, que é target e untarget. A diferença entre as duas é simplesmente target é o modo trunk, ou seja, eu pego todo o pacote que eu vou enviar ou vou receber, eu vou olhar ele como trunk. Eu vou pegar o pacote com a VLAN 10 e vou passar isso inteiro no meu circuito até o final, até eu receber esse tag de VLAN, ok? E o modo untarget é o modo access, ou seja, a partir dessa porta eu tiro todo o tag de VLAN. Ele vai o pacote como sem tag, o pacote propriamente dito. A partir dali eu posso tratar ele no meu circuito, colocar outra VLAN e muitas outras coisas. Eu não gosto muito de trabalhar no modo access, tá? Sempre quando puder eu trabalho de fim a fim no modo trunk, para não precisar, para não ter esse problema do pacote correr a rede aí ou outro pacote vir na minha porta sem tag e a partir dali já ter acesso ali e ser tagueado. Então é um modo de segurança que eu costumo utilizar. Como já está configurado aqui, target. Okay. Então eu já adicionei a minha VLAN de gerência e eu já adicionei também a minha interface. Agora eu vou adicionar o endereço de IP nessa interface, tá? Que é para comunicação entre o ANM2000 e a OLT. Para adicionar isso, eu utilizo o mesmo comando set manage VLAN, name gerência, vou adicionar o endereço de IP para ela, que eu já defini como 172.16.0.2/24, com um gate aí 172.16.0.1. ou Enter, e eu já tenho configurado a minha interface de gerência. Tá aí, com a VLAN ID 10, com o endereço de IP e ela no modo target na porta 9.2.3. Seguindo um pouco o nosso roteiro aqui, a partir desse momento eu já tenho comunicação entre a minha OLT e o meu sistema de gerência. Porém, tem mais algumas configurações que eu necessito fazer, tá? Que é adicionar os cards, autorizar por default de fábrica, por padrão. Eles não vêm habilitados, eles necessitam ser autorizados, tá? Configurar o meu sistema SNMP para Trap Receiver, ou seja, todo o servidor que vai receber os meus alarmes, as minhas notificações e a minha sincronização. O método do tempo ali, o time method, a zona, né? Ou o jeito que eu vou estar recebendo, eu posso estar trabalhando, e a zona consecutivamente, eu posso estar trabalhando em cima do meu sistema. Configuração da redundância, depois eu vou mostrar as outras configurações, tá? Então vamos para o próximo passo. Adicionar os cards. Vamos voltar na nossa raiz. Show. Para verificar o status de todos os cards, se eles estão habilitados ou desabilitados, ou seja, autorizados ou desautorizados, só digitar o comando show card. Eu posso verificar aqui nos detalhes, eles estão como no match, ou seja, eles não estão autorizados. Como que eu faço para autorizar esses cards? Simples, pelo modo automático. O modo automático set card
underline, all, underline, all. Enter. Se eu der um show card novamente, vou verificar que meu GC8B já foi para o status autorizado. Isso eu posso dar esse comando quando eu quiser, ok? Não vai modificar, não vai alterar, não vai dar problema nas minhas configurações. Se eu adicionar um card novamente, ele vai alterar somente o status daquele novo card, ok? Então isso eu posso estar adicionando ao momento que eu quiser. Como que eu faço para adicionar eles manual? Podemos verificar aqui que o meu banco de coolers, eles não estão autorizados mesmo eu dando set card ao out, tá? Então eu vou adicionar ele manualmente. Como que eu faço isso? Set card underline out e slot 21 type fan show card já foi para o status como autorizado, ok? O power eu vou deixar para fazer ele e mostrar lá no meu NMS, lá no meu ANM 2000 para fazer, ok? Vamos seguir com as configurações aqui. Seguindo nas configurações, a gente vai partir agora para o SNMP. Então na sequência aí, vamos configurar os nossos SNMP. Primeiro, Trap Receiver. Onde que eu configuro isso? Em CD Service. O Trap Receiver é o meu servidor que vai estar recebendo e sincronizando os alarmes, ok? E todas as configurações. Quem que é esse? É o ANM 2000. Então essa configuração tem que ser o IP do ANM 2000. Para onde meu OLT vai estar mandando e sincronizando todos os dados. E vai estar recebendo avisos de configuração. Então primeiro eu vou definir a comunidade para poder escrever nessa OLT. Em seguida eu vou estar setando também quem que vai ser meu Trap Receiver. Tá? Como que eu faço isso? Set SNMP Community Read Write ADSL. Então eu estou falando que minha comunidade ADSL ela vai poder ler e escrever no meu equipamento. Em seguida eu tenho que configurar quem que vai ser o meu servidor que vai receber e vai poder configurar essa OLT, ok? Então o comando é set snmp trap receiver add 172.16.1.14. Version V2C, que é a versão do protocolo SNMP, a comunidade, em seguida o signal trace. Dando Enter, a configuração foi feita com sucesso. Então eu já tenho as minhas configurações de SNMP rodando ali, ok? Qual que é a próxima configuração que eu tenho que fazer? Configuração do método de tempo, ou seja, o time method. Por default, o meu equipamento ele vem, por questões lógicas, configurado com o método de tempo da China, em Beijing. E eu preciso alterar para São Paulo ou Brasília. Como que eu faço isso? Set time method SNMP, que eu posso estar definindo qual que é o método de tempo. Eu tenho NTP, SNMP, SNMP, tá? Eu costumo utilizar SNMP. Por questões de segurança, teve algum tempo atrás aí um ataque em cima de NTP. Então parei de utilizar NTP na minha rede, em qualquer rede aí eu costumo utilizar ele como SNMP, tá? Ora, aqui eu já defino diretamente qual que é o GMT. Então, GMT-3, que é
time zone daqui de São Paulo. E se tivesse alguma alteração de minutos, eu defini aqui como minutos também. Mas não tem nenhuma alteração, eu coloco 0. Defini o método de tempo, tá? E agora eu vou definir qual que é a sincronização, ou seja, ele vai sincronizar com quem? Eu vou definir que ele vai sincronizar com o meu ANM 2000 set SNMP underline time underline CFG intervalo 3.600 segundos server address 172.16.1.14. Estou falando que ele vai estar sincronizando com o meu servidor via SNMP em 3.600 segundos. E eu estou definindo qual que é o endereço de IP do meu ANM 2000 para ele sincronizar ali. O Enter, configurações estão ok. Qual que é o próximo passo? Então aqui já configuramos o Trap Receiver, Time Method e o Time Zone. Já temos os cards autorizados e já temos comunicação entre a minha OLT e o meu ANM 2000. Tá pronto? Teoricamente eu poderia falar que está pronto. Porém, agora que começa algumas configurações que são boas práticas. Às vezes as pessoas colocam equipamento na rede aí, pensam que estão seguras, mas esquecem de algumas coisas, como por exemplo o autosave, synchronize, alterar a senha do usuário GPON, deixar o equipamento aberto na rede aí, tá? Então eu já costumo alterar isso, que é para realmente o nosso equipamento estar seguro. Próximo passo é a configuração de redundância. Então a configuração de redundância é quando eu tenho mais de uma controladora na minha OLT e eu preciso estar deixando ela como para salvar automaticamente e também para sincronizar entre um card e o outro, o card de backup. Ou seja, quando eu tenho duas HSWA, uma no slot 9 e uma no slot 10, eu preciso habilitar que a HSWA 9 envie um backup da running config, da startup config para HSWA 10. Se houver falha na minha HSWA 9, ela consegue subir com todas as configurações por causa da sincronização. Então isso é bom estar habilitado. Tem muita gente que pensa que isso vem habilitado já e que é só plugar lá o card e vai estar funcionando. Não, isso não é verdade, tá? Isso deve ser habilitado e a gente vai habilitar agora. Onde que eu faço essa configuração? Na raiz. Então se eu verificar aqui Show Autosave, eu já vou verificar que o meu autosave já está como disable e meu Sync Backup Run está como disable, tá? Então isso já é um problema. Como que eu habilito isso? Set Autosave. Vou colocar o status dele como Enable. O período que ele vai estar fazendo esse autosave. Como que eu posso configurar? Em minutos. Então eu vou configurar no mínimo aqui, né? 3.600 minutos. 600 minutos. Tá? Que hora que ele vai ativar isso? Active Time. Hora a partir da meia-noite. Minutos 0. A partir da meia-noite ele vai habilitar e vai começar a salvar a cada 6 horas. Com Enter. Show Autosave. Então a cada 360 minutos ele vai dar um autosave. Ou seja, todas as configurações que não foram salvas ele vai salvar ali na Startup Config. Tá? Para quem não sabe, o equipamento ele é dividido entre Running Config e Startup Config. Tudo que eu fizer a configuração e não salvar, se eu reiniciar o equipamento, vai ser perdido, tá? Isso é um breve que eu posso falar em outro screencast referente mais especificamente ao equipamento, tá? Mas esse não é o foco agora. Como podemos ver aqui, o Sync Backup Run está como disable e eu preciso habilitar isso. Como que eu faço?
set save sync enable show autosave sync backup run enable. Então agora meu equipamento vai dar um autosave e ele vai sincronizar automaticamente com o meu HSWA10, minha controladora de backup. Qual que é o próximo passo? Alterar a senha do usuário GPON. Muita gente deixa como padrão, então isso é perigoso, tá? Porque se eu der um MAC lookup aí no MAC da OLT, eu consigo automaticamente já descobrir que esse equipamento provém da Fiber Home. E sabendo disso, tendo essa informação, eu já consigo saber que usuário default e senha default é GPON. Tá? Então já alterar isso daí é uma medida de segurança. Depois eu vou fazer um screencast somente sobre usuários e senhas. Podemos adicionar mais de um usuário, podemos colocar um usuário como operador somente, um usuário como admin no sistema. Algumas coisas que vai ficar para um outro tópico, tá? Aqui a gente só vai alterar o login, a senha do usuário GPON e o modo de privilégio dele, ou seja, o enable. Onde que eu faço isso? cd service user login password e o nome do usuário, no nosso caso GPON. Dou um enter, ele já pede para entrar com a senha, nova senha, né? Então eu vou entrar com a nova senha, dou um enter, ele pede para confirmar. Então vou confirmar a senha. Informou que foi alterado com sucesso. Minha senha foi alterada com sucesso. Então aí minha senha foi alterada com sucesso, ok? Então eu já tenho a partir daí praticamente quase todas as boas práticas que eu costumo fazer integradas no sistema, na minha OLT. Só pulando aqui, então já configurei a redundância, tá? Já alterei a senha. Agora a parte de ACL tanto de protocolo quanto de telnet. O que significa essa ACL? Tá? Quando eu defino ACLs no meu equipamento, eu estou falando que ACL vem de Access List, tá? Então, quando eu tenho essas ACLs configuradas no meu equipamento, eu estou falando que somente uma rede ou um elemento pode estar acessando esse equipamento, é permitido acessar esse equipamento, tá? Quando eu faço uma ACL de telnet, eu posso permitir todas as outras coisas, por exemplo, como ping, por exemplo, como coleta SNMP, vinda de todos os equipamentos, porém, quem só pode dar telnet na minha OLT é aquele IP específico, tá? Agora, quando eu tenho uma ACL de protocolo, eu estou falando que nenhum outro elemento na rede pode estar pingando, acessando ou fazendo qualquer outro tipo de coisa na minha OLT, a não ser aquele endereço de IP que eu acabei de definir. Eu costumo utilizar somente a ACL de telnet, porque eu já defino a ACL de protocolo para os trap receivers. Não adiciono mais de um ali, porque eu costumo utilizar alguns equipamentos de monitoramento na rede aí para poder coletar algumas informações do meu ambiente. Mas eu vou estar mostrando aqui como que funciona a ACL de protocolo e como funciona a ACL de telnet, tá? Configuração. Primeiro eu vou configurar e depois vamos mostrar rodando, tá? Então, primeiro ACL de telnet. Set telnet ACL 1 IP 172.16.1.12 para a rede /30 como enable. Se eu der um show telnet
ACL, eu já posso ver que eu já tenho uma ACL configurada na primeira linha como Enable. Vamos entender como ela funciona, tá? Aqui eu tenho meu ANM 2000, já com endereço de IP 172.16.1.14. Como já configuramos o equipamento, ele já chega na minha OLT, ele já está com ping e também já está com acesso via Telnet. Então, já estou lá o meu acesso via Telnet. Alterei a senha aqui. Então já tenho acesso ao meu equipamento para fazer as configurações via Telnet, ok? Como eu apliquei aquela regra lá, eu estou com outro equipamento aqui, que é o meu Zabbix, que também tem comunicação com minha OLT. Porém, como eu apliquei aquela regra, ele não consegue chegar no equipamento. Na hora já caiu aqui a conexão, ou seja, ele nem fecha o handshake, ele já fala que a conexão foi fechada pelo host de destino. Tá? Vamos desabilitar aquela regra e vamos ver como que vai se comportar. Para desabilitar a regra é simples, eu dou um show telnet ACL, verifico qual que é o número da regra, entro com o comando set telnet ACL 1, que é o número da regra, disable. Então, se você verificar lá agora o status da ACL, ela está como disable. Vamos ver se funcionou. Então eu já tenho o telnet de outros equipamentos, ok? Uma outra regra importante, interessante aí para se utilizar é a regra de ACL de protocolo. Ou seja, como eu falei, ela barra todos os outros protocolos de estarem acessando o equipamento, evitando processamento desnecessário, Nmap e várias outras coisas aí na rede para descoberta de equipamento. Então é um nível de segurança a mais. Set ACL 1 IP 172.16.1.12 máscara 255.255.255.252 Enable. A partir de agora, podem ver que aqui a minha conexão não caiu. Vocês podem ver que aqui a minha conexão já caiu automaticamente a partir do momento que eu criei aquela regra. Pode verificar se o equipamento está tendo comunicação. Também não está tendo comunicação. Vamos ver do nosso ANM 2000. Estou tendo comunicação normal. Okay? Então essas são as maneiras de seguranças que eu costumo aplicar no ambiente. Eu costumo alterar para não deixar o equipamento como ele veio de fábrica. Isso é perigoso, tá? Tá na rede aí. E sempre quando for mexer com ACL, dá uma prestada de atenção aí para você não barrar o equipamento. Procura fazer via não pelo telnet, procura fazer ela com cabo console, tá? Ver como sua rede se comporta, às vezes está em cima de NAT, aí ele vem com outro endereço de IP. Então a ACL é bom você estar prestando atenção como que você vai aplicar ela, tá? Bom, para finalizar a última parte aqui, então a gente vai adicionar o elemento ao ANM 2000. Então vamos lá ao nosso ANM 2000. Vamos adicionar ele na gerência, para poder ter a gerência do equipamento. Como que eu faço isso? Primeira coisa, meu ANM 2000 aberto, ele já vem por default, ele vem com esses dois domínios criados, tá? Procure não adicionar nesses domínios criados
porque o EMS vai chegar a todos os alarmes referentes ao sistema em si. Então ele vai me dar alarme de memória, vai me dar alarme de banco de dados, tudo que está acontecendo com o meu servidor. Tá? E o sistema indefinido aqui é quando eu faço um discover na minha rede, acaba vindo o sistema aqui que eu não foi eu que adicionei. E depois eu posso mover isso para outros lugares. Tá? Então esses são os dois que já vem por default. Eu costumo adicionar já um novo domínio lógico. E esse domínio lógico é para eu saber da onde está aquele elemento. Então, geralmente data center, geralmente algum bairro, algum POP. Eu costumo dar nome a esses elementos referentes à identificação. Para quando vier alarmes, eu sei que está vindo daquele bairro. Para quando vier alarmes, eu sei que está vindo do meu data center. Então, eu costumo separar sempre isso, né? Para ficar mais organizado. Então, esse elemento eu vou dar o nome de Dexter-DC. Vou adicionar ele. E vou adicionar um outro domínio lógico que vai se chamar Dexter-Lab. No Dexter-DC já vou adicionar o elemento. Eu venho botão direito do mouse, addbox device, POM AN551604. Vou entrar com o nome do elemento, OLT1. A versão do protocolo deixo como tá, porque ela já vem como padrão e a gente configurou lá. Qual que é o endereço de IP do equipamento? 172.16.0.2. Qual que é essa rede? 255.0/24, né? 172.16.0.1 é o gateway. Qual que é a comunidade que eu configurei? A ADE está adicionado. Agora a gente vai sincronizar o ambiente, tá? Botão direito do mouse em cima do elemento. Detect Physical Configuration, ou seja, a gente vai puxar todas as configurações do equipamento, como card, essas coisas, para poder sincronizar ele no sistema de gerência. Detect Physical Configuration, ele já vai puxar aqui, já vai aparecer todos os cards aqui, ok? Bem como os alarmes também. Botão direito no mouse, card config. A gente perceber aqui, meu PWR, eu não configurei ele via linha de comando, para poder configurar ele aqui. Tá? Como que eu faço isso? Só eu dar um read write. Ele já vai sincronizar e já vai aparecer device config. Okay? Se você perceber aqui, ele já ficou como verde. E agora é só fazer as sincronizações. Botão direito do mouse, device, service config management, time calibration, para eu poder calibrar o tempo entre a ONU e a OLT e o ANM2000. Se eu for com o botão direito lá no HSUB, em Get Information, System Time, vou ver que os dois tempos estão sincronizados. Feitas essas configurações, meu sistema está pronto para poder rodar aí e adicionar todos os elementos da rede. Okay? Só venho dar um Save Config to Flash. Agora ele vai salvar todas as configurações que eu fiz até agora. Sincronizado, tudo certinho. Por que eu adicionei dois domínios lógicos aqui? Só para mostrar uma coisa para vocês, caso vocês tenham adicionado suas OLTs aqui no Undivided System, eu posso estar movendo isso aqui. É só eu segurar ela aqui e arrastar para um outro domínio lógico. E clico nessa opção aqui. Ou seja, já foi lá para Dexter Lab. Então eu tenho minha OLT adicionada em outro ambiente. Se eu quiser voltar para DC, vou lá e faço a mesma coisa. Ok? Só uma observação aí que você pode alterar
em qualquer, você não precisa remover a OLT e adicionar novamente. Você pode estar movendo aí sem problema nenhum, tá? Esse screencast fica por aqui. Vou dar sequência em outros screencasts aí sobre configurações, mas esse de gerência e boas práticas aí vai ficando por aqui.